Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João. João, capítulo 3. Nós vamos ler do capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Amém? E eu gostaria que todos vocês prestassem bastante atenção nessa mensagem, porque não é uma mensagem fácil de se pregar. Aparentemente pode ser, para o pastor ele prega com o pé nas costas, mas para a pastora não é uma mensagem tão fácil de se pregar. Então eu gostaria que você tivesse toda a atenção, assim como a Rebeca está que nem pisca, olhando para a avó dela. Eu gostaria que vocês tomassem isso como exemplo, amém? Vamos ler aqui a mensagem? A palavra do Senhor diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estão fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. O Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, já foi orado e eu creio na palavra que foi proclamada através da boca do pastor, do meu esposo nessa noite. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha me usar como ferramenta, como instrumento nas suas mãos, Espírito Santo de Deus. Que da minha boca não venha sair uma só palavra que não seja conduzida pelo teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. E aí eu quero falar para você o nome da mensagem. O tema dessa mensagem nessa noite é o dia da minha morte. Eu achei muito interessante porque antes de iniciar essa pergunta, né, essa mensagem, existe uma pergunta que eu quero que você faça para você mesmo. Existe um dia que você pode chamar como o dia da minha morte? Não?
Existe, pastor? Ágata, então existe. A não ser que você não tenha morrido. Então nós vamos falar sobre isso. Ninguém experimenta a completa santificação que é conquistada ao longo da jornada se não passou pelo novo nascimento. Não tem como começar um processo de santificação se você não passar pela morte. Quando eu estava estudando sobre isso e Deus falou comigo, é claro que eu fui ler comentários sobre grandes pregadores. E essa foi a parte que mais me marcou, o dia da minha morte. E quando foi o dia da minha morte? Foi o dia que eu decidi morrer para o mundo e nascer para Deus, e nascer de novo. Sepultamento espiritual, ou seja, verdadeiramente você nasceu de novo. Muitas pessoas acham que estando dentro de um templo religioso, ela pode se dizer que ela nasceu de novo. Mas, estudando a palavra e orando, o Espírito Santo me revelando, eu comecei a entender muitas coisas sobre o novo nascimento. O que é e o que não é. E aí eu confesso para vocês que eu me peguei me indagando sobre, mas se o fulano nasceu, ontem mesmo, eu me peguei, mas se fulano nasceu de novo, como pode viver dessa forma? Não foi? A gente levantou ontem essa questão, mas você sabe que depois o Senhor falou algo para mim? Que nascer de novo não tem nada a ver com ser um discípulo. Nascer de novo não tem nada a ver com caminhar com Cristo. Eu falei, Jesus, não aceito. Aí, por quê? Porque a matemática de... Eu falei, essa conta não fecha. A pessoa que ela nasce de novo, ela precisa ser. A pessoa que nasce de novo, ela tem que se regenerar. E Deus falou assim, mas a sua matemática e a minha são diferentes. A matemática de Deus ninguém entende. E naquele dia nós teremos uma grande surpresa. Porque para mim, na minha cabeça, na minha justiça natural, eu acreditando que não, uma pessoa que nasce de novo, ela tem que ter frutos de novo nascimento. E aí? Quem que vai falar o que é fruto? Quem que vai descrever quem nasceu e quem nasceu de novo? Eu e você? Por quê? Só o Senhor sonda e conhece cada coração. E a nossa justiça quer que aquele que nasceu de novo, que ele seja uma pessoa que frequenta os cultos. A nossa justiça carnal quer que a pessoa que nasceu de novo tenha frutos de novo nascimento. E eu comecei a me deparar com a palavra, e Deus falou assim, e Deus falou claramente no meu coração, você merece a graça? Mereço a graça? Não, não mereço a graça é de graça. Como você recebeu? Porque eu criei. E ponto final. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ponto final. Aleluia, Jesus. Isso nem estava aqui, irmãos, mas eu fiquei ali me debatendo com Deus. Deus falou, é assim, aceita que dói menos. E eu estou falando verdades para você nessa noite, que talvez você não está entendendo muito bem, mas estou falando verdades para você que muitas igrejas vocês não vão ouvir. Não vão. Porque naturalmente as igrejas têm pregado e costumam pregar que se você não for um discípulo, se você não estiver andando corretamente, você vai para o inferno. E isso é uma mentira de Satanás. Eu também não estou fazendo apologia
teologia aqui falando que você pode viver uma vida de pecado. Não, porque se você viver uma vida de pecado, haverão consequências sobre a sua vida. Existe uma diferença entre entrar no reino de Deus e herdar o reino de Deus. Quem é que entra no reino de Deus? Prega comigo aqui, me ajuda a pregar. Quem é que entra? A Agatha respondeu lá dentro. Aquele que crê. E quem é que herda? Vocês entenderam a diferença? Naquele dia haverá grande surpresa de pessoas. Posso falar uma coisa? O que o ladrão na cruz conhecia de Jesus? Nada. Ele entrou. A garantia dele foi essa. Mas ele herdou as recompensas? Não. Aleluia. E olha só que coisa interessante. Quando eu estava lendo aqui sobre Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um homem respeitado, um dos principais lá do conselho, frequentava o sinédrio. Era um homem que ele ensinava a Torá, a palavra, as leis. Ele conhecia de lei, mas não entendia nada de graça. Ele era um homem muito respeitado, um líder religioso, que ensinava a palavra de Deus, mas ele só tinha letra. Ele só tinha letra. Ele não tinha o Espírito, porque só recebe o Espírito quando você crê. Consegue entender? Então ele, fascinado com a autoridade de Jesus, ele procurou então saber quem era esse homem que operava tantos milagres. Eu tenho certeza que vocês não assistiram The Chosen. Mas eu assisti. Assistiu, Agatha? E tem um capítulo, quase assistiu, né, Jonas? E tem um capítulo do The Chosen que o Nicodemos, ele vai procurar Jesus e ele começa a conversar com Jesus. E você vê que ele era um homem até sincero de coração, porque ele queria saber quem era Jesus. Ele queria saber quem que era esse que operava tantos milagres e quem que era esse que a palavra dele não podia libertar uma mulher endemoniada. Mesmo porque eles nem acreditavam nisso. Quem que era esse? Ele passou a vida inteira dele ensinando. Ele passou a vida dele inteira aprendendo sobre um Deus. E aí do nada chega um homem que começa a operar milagres. E quem é ele? Nada mais que o nosso Salvador. E Jesus então se encontrou com ele na calada da noite. Engraçado que a calada da noite representa exatamente o estado de alma de Nicodemos, obscura. Assim estava a alma de Nicodemos. Um homem que via, que enxergava, mas não via. Um homem que escutava, mas não ouvia. Um homem que estava apático, que não tinha o Espírito. É preciso nascer da água e do Espírito. A água significa a palavra. O que a Bíblia fala? Olha como que a Bíblia se conversa. A água significa a palavra. E a palavra de Deus fala o quê? Conhecereis a... E o que é a verdade? E a verdade vos libertará. Será tirada uma venda dos seus olhos quando você nasce da palavra. Aleluia. Aleluia. Um homem que falava com propriedades era Nicodemos. Mas que propriedade era essa? Embasada no quê? E ele começou, pelo menos lá no... Eles deram uma ilustrada na história de Nicodemos lá no The Chosen, que ele começou a ter uma crise existencial, que a conta não estava batendo. Como que eu preguei, como que eu ensinei e essa conta não bate? Como que eu andei ensinando a vida inteira uma mentira? Não, ele não estava ensinando uma mentira, ele ensinou as leis que foram revogadas com Cristo, gente. Acabou.
da noite. Como eu falei, era um símbolo da sua alma obscura. E também porque ele era um homem influente. Ele era um homem que ele não queria ser visto com Jesus por medo do que iriam pensar, do que iriam achar dele, né? E só abrindo um parênteses aqui, quantas pessoas não buscam a Deus, só abrindo um parênteses aqui, quantas pessoas não se declaram cristãs, elas até vão na igreja, mas preferem estar em oculto com medo do que vão pensar. Que o meu mundo, meu ciclo de amizade, o que os meus amigos vão pensar? O que seus amigos vão pensar se saber que você está aqui na igreja hoje? Já parou para pensar? Você não se importa, né? Glória a Deus. É isso aí. Quantos anos você tem? 20. Um jovem de 20 anos, 17, 19. Quantos você tem, Jonas? 28. Poderia estar onde hoje, num domingo? Poderia estar em qualquer lugar, menos numa igreja. Muitos estão assim, sabia? Vivendo uma vida de mentira, porque o que vão pensar? Meu ciclo de amizades. Está repreendido isso aí. Aleluia. E ele não queria então perder os prestígios, o respeito da sociedade. Por isso que ele marcou com Jesus para encontrar com ele na calada da noite. Mas vê-se que ele era um homem nada espiritual. Nicodemos não era um homem nada espiritual. E será que hoje muitos não estão assim? Nada espiritual, só aderindo informações, mas não tem nada de espiritual na vida deles? Pessoas que leem a Bíblia. E sabe o que é o mais interessante? Satanás conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Conhecer e não praticar, conhecer e não viver, não quer dizer nada. Só conhecer isso aqui. Se isso aqui não fizer uma transformação na sua vida, se isso aqui realmente não fizer sentido na tua vida, você pode ser um grande leitor da palavra, um leitor, mas só ler e não praticar não muda nada. Não muda nada. Aqui tem manual, é um manual para tudo na nossa vida. Isso aqui precisa fazer diferença. Isso aqui precisa ser colocado em prática. E Nicodemos era um homem que tinha a Torá nas suas mãos, né? Todas as leis. E a gente estava conversando ontem, o pastor e eu. Vocês sabiam que na religião judaica existem 613 preceitos? Vai pesquisar depois. Oi? 613 preceitos. Então, no caso, se você deixa de cumprir um deles, você deixa de cumprir todos os outros. Agora imagina você tendo que cumprir 613 leis práticas para você poder alcançar. Ou você é muito perfeito, foi falado aqui no domingo passado. Como que você alcança? Ou você é muito perfeito e cumpre os 613, o que é impossível, ou você recebe a graça através de crer em Jesus Cristo. É a única forma. Porque não tem como. Nós somos seres imperfeitos, que vamos passar uma vida inteira em busca de uma santificação, todos os dias buscando ser santificado. Existe santificação completa terrena? Não tem. Não tem como. Tem uma frase que quando eu congregava numa outra igreja muitos anos atrás, fala assim: nós não somos, deixa eu ver se eu lembro, tentar colocar a frase aqui, como que é? Nós não somos santos. Como é que ele fala? Não somos santos fugindo do pecado, alguma coisa assim. Eu não sei, alguma coisa assim do tipo que nós somos pecadores, lutando todos os dias contra o pecado. Nós somos pecadores, lutando todos os dias contra o pecado. Fomos santificados pelo sangue de Jesus
nós vamos continuar, infelizmente, praticando coisas que não agradam a Deus. E quando isso acontece, eu me volto para Jesus, porque só Ele tem o poder de nos perdoar e de nos levantar. E a gente caminha e erra de novo, e a vida que segue. Pastora, mas você está dando aval para pecar? Não entenda isso não. Porque como eu falei, pecado gera consequência. Porque o salário do pecado é a morte. É ou não é? Pecado gera consequências. Se um casal transar sem camisinha, o que acontece? O que acontece, Agatha e João? Você está entendendo que gera consequência? Ela é muito cara de pau. Os casal é uma bênção, viu? Ainda bem que eles não têm coisinha. Ai, não está falando de mim. Ah, mas todo mundo ainda bem casou, né, João? Agora está aí feliz da vida. Se consertou. Amém. Amém. E vê-se que Nicodemos não era nada espiritual, não entendendo uma só palavra do que Jesus falava. Ele estava no plano físico, no plano terreno. Olha só. Por que, gente, que ele estava no plano terreno? E por que ele não podia ser espiritual? Por causa do pensamento dos outros? Não, porque ele precisava nascer de novo. Ele precisava aceitar a crise, precisava entender quem era Jesus. E quando você crê, você recebe o Espírito Santo. Você lembra o que eu falei? Você consegue entender coisas espirituais se você estiver no espiritual. Ele tinha um carro sem motor. É tipo isso. Não tem função nenhuma. Ele era um homem que ensinava, mas cadê? Não tinha espírito. Não tinha nada. Está entendendo? Era vazio. Dentro dele era algo vazio. Porque ele ainda não tinha recebido. E posso falar uma coisa? Eu não sei. Posso estar enganado e o pastor está aqui para me corrigir. Ninguém sabe se ele realmente aceitou. A gente tem uma evidência que na morte de Jesus, foi ele que doou o sepulcro ou foi o José de Arimateia? Pediu o corpo de Jesus, né, para poder sepultar lá no túmulo de Jesus, que foi doado por José de Arimateia. Estou certa? Entendeu? Então a gente entende aí. Mas em momento nenhum você vê ele falando assim, eu aceito. Não, a gente entende, a gente vê as evidências, né? E eu creio que, amém, eu creio que sim, que ele entendeu. Mas naquele momento ele estava entendendo, como que posso nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Ô meu filho, você passou a vida inteira ensinando, você não está entendendo o que eu estou falando? Porque te falta algo. Te falta nascer de mim. Nascer de novo é nascer de Deus. Nascer de novo é nascer do Espírito. Entende? Porque eu falei do dia da minha morte. Foi o dia que eu entendi que eu precisava nascer de novo. Foi o dia que eu precisava morrer para o mundo e me arrepender dos pecados, do pecado, da incredulidade. Aleluia. Jesus falava de coisas espirituais, e quando estamos no âmbito terreno, não entendemos de coisas espirituais. Olha, até para quem já nasceu de novo, até para quem é crente, que aqui eu quero falar para nós mesmo. Vou falar uma coisa, se você for um cristão que vive na carne, você nunca vai entender o que é espiritual. Você nunca vai entender o que é estar no plano espiritual. Se você é um crente que vive na carne, um crente carnal, como o povo de Coríntios, ou igreja atribulada. Se você é um cristão que vive na carne, que vive para si mesmo, que não se importa em desagradar o Espírito Santo, você nunca vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você nunca vai conseguir entender os propósitos de Deus para a sua vida. Nunca. Você nunca vai estar no plano espiritual, você nunca vai
vai estar sempre nessa mediocridade de vida. E é por isso que é importante, eu aceitei Cristo, ótimo, você recebeu a salvação, ela é tua. E agora, não quer ser discípulo? Vai pagar as consequências. Não quer andar com Jesus? Vai arcar com as responsabilidades das suas escolhas. É assim que funciona. E quando chegar o grande dia, quando você estiver diante de Jesus, Ele vai falar, entra, mas que intimidade você vai ter com Ele, se você não busca, se você não procura andar nos passos de Jesus, se você não busca conhecer quem é Jesus, que intimidade você terá? Nenhuma. Aleluia, Deus. Tem uma música, veio na minha cabeça aqui agora, um louvor do Sérgio Lopes, muito antigo, que ele fala sobre a jumentinho. Ele fala assim que falaram que o rei ia passar. Falaram que o rei ia passar e ele foi querendo ver o rei, e daqui a pouco ele viu um homem passando num jumentinho. E ele falou assim: você viu o rei que vai passar? Diz que esse homem que estava no jumentinho sorriu e seguiu. E o jumentinho foi por um caminho e ele foi para o outro. Ele estava diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não o reconheceu. Será que se Jesus se apresentar diante de você e passar por você hoje, você iria reconhecer Jesus? Oi? Quem assistiu as Crônicas de Nárnia? Tem umas frases incríveis quando ela fala assim: você não vai comigo? Você não estará comigo? Ele fala assim: eu estarei com você todos os dias, e no seu mundo eu terei outros nomes, né? Outro nome, o Aslan, que representa a figura de Jesus. Será que se Jesus aparecesse diante de você, você o reconheceria? Mas o que isso tem a ver com nascer de novo, né? Eu já nasci de novo. Eu lembro do dia da minha morte. E eu quero lembrar cada dia sobre a minha vida agora, a minha nova vida. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver uma nova vida com Cristo. Eu não quero só receber a salvação. Entende-se que quem recebe a salvação, aquele que recebeu a salvação tem por uma obrigação de pregar o que Jesus fez por você. Muitos não querem. Muitos recebeu e até ficou entusiasmado, mas foi tomado novamente pelas ilusões do mundo. Eu creio que o seu irmão é salvo. Você. Eu creio que o seu irmão é salvo. Só está perdido. E ele não vai para o inferno. Agora, só cada um sabe de si. Eu não posso dizer se a Duda nasceu de novo, se o João nasceu de novo. Eu vejo, eu entendo que nasceu. Cada um sabe de si. Cada um. Eu não posso julgar, não tem como. Sabe por quê? Judas caminhou com Jesus, ele nasceu de novo. Aleluia. De forma externa, aqueles homens aparentemente eram próximos de Deus, mas o seu coração estava longe. E por que precisamos nascer de novo? Porque se não nascer de novo, não entraremos no reino de Deus. Se não nascermos de novo, não podemos
E outra coisa aqui que eu coloquei observação, não podemos mudar a nós mesmos. Nós precisamos de Jesus. É Ele, ponto. Não tem história da carochinha, é Jesus e ponto. Não tem outro caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem. Jesus não é um caminho, Ele é o caminho. Entende? Ele não é mais um. Ele é o. E isso faz toda a diferença. E a nossa natureza é uma natureza caída, é por isso que nós precisamos nascer de novo. A Rebeca já nasceu com uma conta alta. O Cauê também. São crianças, mas quando estiverem na fase do entendimento, eles precisam ser ministrados por Jesus. E entender que é necessário aceitar Jesus. Sabe por quê? O que não é nascer de novo? O que não é nascer de novo? Nasci no berço evangélico, sou crente desde que nasci. É nascer de novo? Não. Não é. Sabe por quê? Agatha nasceu, Duda nasceu, João nasceu. Também nasceu? E até 7 anos, até uma fase da sua vida, você ia para a igreja porque seu pai ia. Estou mentindo? Você não tinha entendido nada. É verdade. Porque a sua religião, que religião você é? Ah, eu sou evangélica. Eu sou evangélico. É a sua religião. Mas ser cristão aqui no caso de uma pessoa que nasceu no berço cristão, é um estilo de vida. Não é nascer de novo. Você precisa entender que não é sobre igreja, não é sobre a placa graça eterna, não é sobre a placa da igreja do Pai, é sobre Jesus. Essa placa um dia vai ser tirada. E a minha vida? E a sua vida? É sobre você e Deus. Não é sobre o papai e a mamãe e Deus. Não. Eu não garanto salvação para minha filha. Se ela não tivesse aceitado Jesus, eu sinto muito. Eu poderia orar, jejuar. Se ela não tivesse tomado a decisão, eu sinto muito por ela. Isso é um fato. Pai, ensina o seu filho no caminho que se deve andar, para quando crescer não se desviará dele. Olha só, esse versículo é interessante. Ele vai ser ministrado e quando crescer ele vai tomar a decisão. É ou não é? Por que tem tanto filho de crente aí desviado? Eu não vou nem julgar, porque eu vou te falar. A nossa geração é uma geração difícil. A geração de vocês. É uma geração muito difícil. Mas por quê? Ou não nasceu de novo, eu não vou julgar. Ou não entendeu o evangelho, eu não vou julgar. Entende? Ou até entendeu, mas não aguentou a pressão da religiosidade, das leis de Nicodemo sobre ele. Nós temos aí grandes pessoas do mundo gospel, conhecidos, pessoas, homens e mulheres que têm filhos que estão desviados, decidiram. E aí é cada um sabe de si. Não é verdade? Agora eu também não posso julgar que a filha daquela, a Helena Tamuri lá. Talvez um dia ela realmente se encontrou com Jesus e aceitou Jesus. Hoje ela não quer estar na igreja. Agora, ela é Deus. Eu posso apontar o dedo para aquela menina e falar que ela vai para o inferno? Quem sou eu? Jamais. Agora, Jesus perguntou a ele: você é mestre da lei e não sabe o que eu lhe digo? Uma prova que conhecer a Bíblia não é garantia de salvação, como eu falei, porque Satanás conhece a Bíblia melhor do que eu e você.
Ter um título... Ai, gente, eu vou prender meu cabelo, dá licença. Ter um título de líder, um título de pastor, te faz um salvo. Garante que você nasceu de novo. Nós acabamos de ver, eu também não vou julgar esse homem, mas pelo que a gente vê, estou julgando já? Estourou lá a história lá da Hillsong, aquele pastor, onde o poder chegou, o poder e o dinheiro, que podem corromper as pessoas, da Hillsong. Bom, aos olhos naturais, eu diria que aquele homem nunca nasceu de novo. Porque ele estava pregando uma mentira em cima do púlpito e vivendo de forma totalmente contrária lá fora. É ele Deus. Mas não garante, gente. Não garante. Eu tenho certeza que haverá também homens que se dizem homens de Deus, que estão pregando, mas que desde o primeiro momento a intenção do coração nunca foi pregar o Evangelho, e sim poder. Isso é prova de que essa pessoa não nasceu de novo. Um título não faz de você uma nova criatura. Você precisa crer, se arrepender e mudar. E arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Ah, eu estou arrependido. Aí volta, continua fazendo aquelas mesmas coisas. E esse arrependimento, quando a gente fala sobre o arrependimento e mudar de vida, é arrepender-se, como eu falei, do pecado, da incredulidade. Eu entendo que uma pessoa salva, ela luta todos os dias pela santificação. Uma hora ou outra ela mete o pé na jaca, isso é natural. Mas ela luta todos os dias pela santificação. Aleluia. E o que é arrependimento? É mudar de direção. O que é nascer de novo? Eu até imprimi aqui uma foto. Eu achei legal essa foto. Cadê? Quando fala de mudar de direção, vocês conseguem ver? Acho que todo mundo já viu esse vídeo, né? Do mundo todo indo para uma direção e um homem indo na contramão. Andar na contramão do mundo. Nós precisamos andar na contramão do mundo. Que bom que você recebeu Jesus. Agora você precisa andar na contramão do mundo. Que bom que você recebeu Jesus na sua vida, mas agora você precisa se tornar um discípulo. Torne-se um discípulo de Jesus. Deixe a prática daquelas velhas obras. Vire as costas para o mundo, porque lá não tem nada para te oferecer. Nascer de novo não é uma reforma moral. Eu botei uma saia, tirei o meu batom vermelho, eu pus de propósito o meu batom vermelho. Vocês entendem que não é uma reforma moral? De mudar o linguajar e mudar as vestimentas? Isso diz que eu nasci de novo? Não. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Tem muita gente dentro da igreja que não entendeu nada. Que está na igreja porque está indo em busca de interesse próprio. Não. Por Jesus. Sendo que nunca se tratou de nós. Não se trata de nós, se trata dele. Não é uma reforma moral onde eu mudo as minhas vestes, a meu linguajar. Isso não quer dizer nada. Eu tenho que mudar de dentro para fora. Eu tenho que receber Jesus. Eu tenho que declarar que Ele é meu Salvador. Não é Jesus
mais fulano, Jesus mais santo tal. Não, Jesus ele é único. Ele é absoluto. Tem muitos católicos que eu acredito que eles serão salvos. Eu acredito. Mas por que no geral a gente entende que é complicado? Porque o salvador deles não é Jesus. É uma estátua. Eles depositam toda a sua fé e a sua crença, porque crer, quando você confia, é você depositar toda a sua energia, depositar todo o seu eu naquilo. Quando eu creio que Jesus é o meu Salvador, que Ele me salvou, eu deposito toda a minha energia para Ele. Não é Jesus e mais nada, é Jesus e mais ninguém. Aleluia. Mas não é um ponto, eu coloquei aqui um ponto interessante quando perguntamos para alguém, que eu já falei aqui no início, né? Qual que é a sua religião? Qual que é a sua igreja? Eu sou cristão. E diz que é cristão. Cristão por convicção. Não é nascer de novo. Você lembra quando foi, Duda? O dia que você aceitou Jesus? Foi o dia que você morreu, não foi? E eu lembro quando foi. A minha filha vinha comigo para a igreja desde criança. Você já dançava? Já dançava. Olha só, pega essa visão. Ela dançava no grupo de dança. Já estava lá com as crianças, já jovem, ela já dançava, já estava ali envolvida no ministério. Só que ela nunca tinha aceitado Jesus. Porque para ela era uma religião, era a religião da mãe dela, que ela aderiu por convicção, porque ela não conheceu nenhuma outra. Mas nós estávamos no parque, ela, mais alguns adolescentes, quando foi ministrado sobre Jesus. E a metade deles não tinha recebido Jesus. Vocês acreditam nisso? Não tinha nascido de novo. Nem entendia o que significava. E ali nós ministramos para eles, e acho que a metade aceitou Jesus. Quantos foram? Eu não lembro. Você viu que tinha uma peca de adolescente. E ali, uma base de uma metade falou: você quer aceitar? Eu quero aceitar Jesus. E ali a gente fez uma oração. Foi tão lindo. No parque. Vocês entendem? Que a gente não está limitado a uma geografia, a um templo, que eu preciso de ir na igreja para provar. Nada disso. Aleluia. Então, como eu falei, crente por convicção, porque nasceu de dentro da igreja, né? Conveniência. Meu pai é cristão, eu sou também, mas não entendeu nada. E eu vou falar algo mais. Nós, como pais, principalmente nós pastores, estou falando de mim e do meu marido, precisamos ensinar os nossos filhos sobre Jesus, porque o ministério começa dentro de casa, porque muitos estão perdendo, porque deixou de olhar para dentro de casa para salvar o mundo e perdeu os seus. Conheço uma pessoa, eu não vou falar o nome, amigo meu, amiga minha, passou a vida inteira o filho dentro da igreja, né, ensinando. Hoje não sabe nem onde é que está o filho. Não sabe nem onde é que ele está. Por quê? Pastores que cuidaram dos de fora deixaram de olhar para os seus. O filho virou um morador de rua. É triste. É muito triste. Mas ser crente por convicção, por conveniência, isso não leva ninguém para Jesus. Meu filho já é crente porque ele está indo na igreja comigo todo dia. Pais, olhem para os seus filhos. Olhem para os seus filhos.
discipulado dentro de casa, precisa ser ensinado, precisa ser falado quem é Jesus e por que precisa receber Jesus. Não adianta querer ganhar no mundo inteiro e perder os da minha casa. E o que é nascer de novo então, pastora? Nascer de novo é nascer do alto. Nascer de novo é nascer de Deus. É quando eu entendo que eu preciso ser dependente de Jesus, que eu preciso ser salvo por algo superior a qualquer outra coisa, que é Jesus, por qualquer outro ser, que é Jesus. Isso é nascer de novo. É uma obra do Espírito Santo, uma obra transformadora, uma obra redentora, onde você nasce. Como eu falei, as crianças nasceram com uma conta grande. Nós nascemos num lamaçal de pecados, já nascemos com uma conta para pagar. Mas é onde veio um que se entregou e falou: essa conta é minha, essa conta é impagável, eu vou pagar. Onde você estava condenado à morte, mas Ele veio, Ele morreu por mim e por você, e hoje nós recebemos a vida eterna, aleluia. Isso é nascer de novo. Eu entendi a obra redentora de Jesus, onde no meu passaporte estava escrito condenado, mas Ele veio com um carimbo maior e falou: está pago. E eu dei o meu passaporte para Ele carimbar, e hoje eu sou de Cristo. Isso é nascer de novo. Não é você frequentar os cultos religiosos, apesar de a gente ter que estar em comunhão. Nós precisamos, mas não é estar enfiado dentro de uma igreja. Não é simplesmente falar que você é um crente. Isso não tem nada a ver, você precisa entender. E o meu coração dói em ver pessoas que receberam até o novo nascimento, mas ainda preferem viver na escuridão deste mundo. Receberam, mas não entenderam. E a minha justiça, como eu falei, ela grita de falar: não é possível que eu estou tão aqui procurando fazer as coisas certas, e o infeliz que recebeu Jesus e não quer nada com Jesus, vai entrar no mesmo céu que eu. Não parece justo, Jonas? Não parece justo, gente. Pô, eu estou todo domingo aqui, né? Mas a nossa justiça não é a justiça de Deus, irmãos. Cuida da tua vida, vamos cuidar nós a nós. E entrega para Jesus. Aleluia. Agora, eu vou falar uma coisa: nós precisamos de uma mudança de mente. Nós precisamos de uma mudança de atitude. Nós precisamos de uma mudança de direção. Nós precisamos caminhar com Cristo. Nós precisamos viver neste mundo aqui para ser luz. Você entendeu o que é nascer de novo? Quem aqui entendeu o que é nascer de novo? Entendeu? Se você nascer de novo, então, pelo amor de Deus, seja luz. Seja luz, queira ser luz. O Senhor fez tantas coisas e tem feito tantas coisas maravilhosas na sua vida. Quem é que já se achou assim, em situações que você fala: lá no fundo você fala: eu sou queridinho de Jesus? Já? Adulto é queridinho de Jesus, sabia, né? Eu sou queridinho de... Lá no fundo você fala: eu sou queridinho de Jesus, porque ele faz coisa pra mim que só Ele tem como fazer isso. Eu já me achei também. E se Ele cuida dos detalhes da nossa vida, por que nós vamos me ajuda com a palavra, nós não vamos falar sobre esse Jesus? Porque nós vamos omitir quem é esse Deus transformador, esse Deus que transforma, esse Deus que ele eu não tenho nem palavras.
tenho nem palavras. Muitos conhecem o nosso testemunho, a nossa vida. Nós estávamos praticamente com documentos prontos para ir embora para um outro país, viver uma vida de primeiro mundo, irmão. Deus falou, vai não. E se a gente não obedece? E se a gente não obedece? Entenda, isso não tem nada a ver com o novo nascimento mais, tá? Você já nasceu de novo, e agora? Ok, você já recebeu, a salvação é tua, e agora? Agora vamos viver para Jesus. Vamos proclamar. Existe um propósito na vida de todo salvo. E um deles, dois propósitos de Jesus para a nossa vida. O primeiro é nos salvar. Fui salvo, e agora? O segundo é testemunhar da obra redentora de Cristo. Seja testemunho dessa obra redentora. Amém? Amém? Quando nós estávamos para alugar essa casa, tem nada a ver, mas vou entender aqui porque às vezes eu me sinto xodozinho de Jesus. Nós estávamos para alugar essa casa e aí não aprovou. Por umas questões não aprovou. Aí eu corri atrás e falei, agora vai aprovar. Ele falou, mas agora já tem gente na frente. Eu cheguei para Deus e falei, Deus, se o Senhor tiver algo melhor, eu recebo. Mas se não, eu quero essa casa. Eu não sei quem entrou com documentação. Vai dar outra coisa melhor para ele lá, eu quero essa casa. Mais ou menos assim. Aí o rapaz falou assim, agora? Eu falei, não, eu vou mandar o documento e você pode fazer nessa casa. Porque a pessoa que mandou o documento nessa casa não vai querer. Ou alguma coisa vai acontecer. Pode mandar para essa casa. Nessa casa. Aí daqui a pouco eu recebi uma mensagem. Aprovou o negócio no nome do meu pai, no meu. Começou a vir as aprovações. Eu falei, nossa, aprovou o nome de todo mundo agora. Aí ele falou assim, a sorte está do seu lado. Porque a pessoa que entrou com a documentação desistiu da casa. Eu falei, glória a Deus, ela é minha. Amém? E como não servir a um Deus como esse? Como não servir a um Deus que Ele já fez o que tinha que ser feito, Ele já nos salvou. E ponto, Ele não precisava fazer mais nada. Já te salvei, toma a sua salvação, faça o que quiser com ela. Não. Mas ainda assim Ele continua nos amando, ainda assim Ele continua nos ajudando, ainda assim Ele continua suprindo, ainda assim Ele continua nos amando. Como não servir a esse Deus? Como não testemunhar desse Jesus? Aleluia. O novo nascimento é real. Muitas coisas são misteriosas, sim, mas não deixam de ser reais. Jesus, Ele não é uma utopia. É preciso nascer de novo. Se apenas crer na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, vai descobrir que real e maravilhoso é o novo nascimento. Amém? Você possa sair daqui com essa palavra e entender que você já recebeu a salvação. E o que você vai fazer com ela agora? É uma escolha sua. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.